Podeis assentar, irmãos. Vos saúdo com a doce paz do Senhor Jesus. Amém? Deixa eu ouvir. A Luciana fez um desafio aqui. Eu fiquei meio humilhado ali, sabe, irmãos? Misericórdia. Quando ela falou assim: não, foi o pastor Wesley, eu acho. Foi o pastor Wesley, não foi, pastor Wesley? Cadê os homens? Aonde os homens? Não foi? Acho que foi o irmão, não foi? Eu quero ouvir um grito, mas é um grito de desespero desses homens, porque não é possível. Uai, meu Deus, eu falei: será que só as irmãs que vieram? Nós não viemos? Eles estão aqui, mas eu nem vou distribuir, senão se o grito for desse jeito que foi, eu não vou distribuir não. Uai, misericórdia, irmãos, pelo amor de Deus, irmãos, eu quero ouvir o amém dos irmãos. Eu vou contar de 1 até 3, só os irmãos. As irmãs não dá colher de chá não, porque as irmãs de vez em quando gostam de dar uma ajudazinha, porque sabe que é até covardia. Pois é. Aos irmãos, 1, 2, 3, e vocês amém, que aí eu vou saber que vocês estão aqui. 1, 2, 3. Amém. Misericórdia, aí não, aí mudou tudo. Que isso. Agora as irmãs ficaram na prova. Agora, então 1, 2, 3 e as irmãs agora. E vocês ouviram os irmãos, né? 1, 2, 3. Eu acho que o negócio está melhor para o nosso lado aqui hoje, hein? Eu acho que a torneira está aberta do lado dos homens. Vamos ver, os homens. 1, 2, 3. Amém. Glória. As mulheres, 1, 2, 3. Amém. É ação valente, mesmo sendo pouco, é ação valente, né? Misericórdia. Eita glória, tá? Deu um empate técnico, né? Assim fica melhor. Querida igreja, nós rendemos graças ao Senhor nosso Deus por tudo que Ele nos tem proporcionado, né? Por mais um dia de vida. É motivo de nós agradecermos sempre ao Senhor. Quando levantamos pela manhã, quando nós acordamos, que respiramos de graça o oxigênio que o Senhor nos dá, já é motivo de a gente falar: oh Deus, muito obrigado. E quando encerramos o dia, também motivo de gratidão, agradecer: Senhor, eu venci mais uma batalha, mais um dia eu venci, porque muitos iniciaram esse dia de hoje e não terminaram. A realidade é esta: muitas pessoas iniciaram esse dia e não conseguiram concluir. Então, graças a Deus que nos deu esta oportunidade. E eu tive o privilégio de chegar um pouco mais cedo e apertar a mão daquele casal que está nos honrando com a sua visita, né? Eu só falhei em não perguntar o nome, né? Mas como eu deixo sempre para recepcionar junto com a igreja, como é que é o nome do senhor, meu irmão? Aldair, seja muito bem-vindo, meu irmão. Que Deus te abençoe, que a sua visita aqui na igreja resulte em bênção para toda a sua casa, em nome de Jesus. Estamos honrados com a sua visita aqui, tá bom? E o nome da irmã? Paulinha, Palmira, seja muito bem-vindo, irmão Palmira. Deus te abençoe, tá? Que a bênção do Senhor repouse sobre a vida de vocês e alcance o lar e a família, em nome de Jesus. Mais alguma pessoa nos dando a honra da sua visita pela primeira vez nesta noite, para nós recepcionarmos também? Mais alguém? Você que é a segunda, terceira, quarta vez, seja sempre bem-vindo. A casa do Senhor é a tua casa, a casa do Pai e a casa dos filhos. Vocês sempre serão bem-vindos aqui na casa do Senhor, em nome de Jesus. Tem um hino que eu gosto, eu não vou cantar não, viu? Não precisa você passar aperto não, que eu não vou te atrapalhar não. Só se você prometer de que, se caso eu parar, você continua. Deixa eu ver que altura que está. Cadê o bairro? Vem cá, aquele ritmo que você estava aqui que me animou. Foi aquele ritmo que vocês terminaram aqui. Cadê o Giliard? O Giliard descondenar. Vem cá, rapaz. Você está pensando que eu vou fazer só para passar perto? De jeito nenhum, hein? Hoje é Santa Ceia, hoje é festa. Hoje é culto de festa. Hein? Você dá umas gaguejadas aqui, não tem problema não, hein? Vamos ver. O ritmo é aquele mesmo. Você terminou o último hino aí. Cadê o Giliard? Vem cá, Giliard. Você achou aí? Não, né? Não, ela achou aqui, ó.
glória a Deus. Olha, irmãos, nós estamos procurando marcar um pouco de antecedência para que você se comprometa com a tua igreja, se comprometa com a tua família, resgatando vidas, sabe? Então nós teremos aqui, irmãos, no dia 27 desse mês, né? Nós teremos aqui um diálogo franco, uma conversa aberta, uma conversa franca. Eu preciso transmitir algo da parte de Deus para os varões. Se você quiser convidar alguém, se você tem, eu prometo que não será uma palestra de autoajuda, será uma palestra espiritual baseada na palavra de Deus. E eu quero te chamar para a responsabilidade sacerdotal. Eu quero te convidar a compreender, a entender o seu papel no meio da sociedade, o seu papel diante de Deus, tá? Dentro da sua casa, no núcleo familiar, no seu setor de trabalho. Eu quero ter uma conversa franca com você. Nós vamos dialogar e eu tenho certeza que Deus vai entrar com providência. Então, no dia 27 deste mês, eu gostaria que você estivesse aqui conosco. E se você quiser convidar alguém que é o seu convívio, alguém que você queira que seja edificado através da palavra, de um conselho bíblico, aí você pode convidar essa pessoa também para estar conosco em nome de Jesus. Irmãos amados, sei quanto tenho chorado, tantos problemas assolando as nações, enfermidade, desemprego e muita fome, gritos de guerra, desespero e aflições. Entrega a Cristo, Ele pode resolver. E no teu rosto um sorriso há de ter. É vitória, vai chorando, geme e chora. É vitória, vai chorando, geme e chora. Levante as mãos. É só pedir, mas vai chorando, geme e chora. E quantas vezes Tu ficas desesperado, se preocupando com o que possa acontecer. Se está difícil, dobre agora os teus joelhos e deixe as lágrimas molhar todo o teu ser. Então verás que quando choras, Deus responde, resolve tudo e te consola o coração. Sinta esse anjo enxugando o teu rosto, onde tu vais com a vitória em tuas mãos. Quer vitória, vai chorando, geme e chora. Quer vitória, vai chorando, geme e chora. Levante as mãos, receba a bênção nesta hora. É só pedir, mas vai chorando, geme e chora. chora, chora mais um pouco, Chora, molha o seu rosto, não é fácil, mas breve vem, quem sabe agora. veja
Ele veio te entregar sua vitória. Ele veio te entregar sua Vitória. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado. Parabéns pro irmão Giliardi e Luciana. Eles têm nos surpreendido, viu, pastor? Sim, eu peguei o vídeo, não falei. Na emenda das músicas aqui do medley, vambora! Deus nos abençoe. Glória a Deus. Deus está nesse negócio, né? Maravilha. Graças a Deus. Que coisa boa chegar dia de culto de Santa Ceia. Engraçado, né? Eu fico impressionado como é que tem pessoa que tem coragem de perder um culto de Santa Ceia. O culto de Santa Ceia é o culto que o Senhor me faz, eu querendo ou não, o Senhor me faz retroceder um pouco na minha caminhada. Ele faz eu voltar em tudo que eu já passei. Todo culto de Santa Ceia é isso. A semana da Santa Ceia para mim é uma semana de muita contrição. É a semana em que o Senhor me faz lembrar o sofrimento dele para me dar a condição de ter comunhão com o Pai. Então isso me comove muito, muito, porque o que eu passei para chegar até aqui, irmãos, às vezes a gente acha que sofreu muito, foi muito difícil, e humanamente falando, todos nós que achamos por bem trilhar os caminhos do Senhor, é como se nós tivéssemos aceitado um desafio contra gigantes, porque se levanta tudo contra a gente, e quando a gente completa uma caminhada, quando você chega num determinado, uma determinada fase da sua jornada, você fala assim, você olha para trás e fala, meu Deus, não sou eu, não fui eu que cheguei até aqui. Se não fosse o Senhor me carregar no colo, por todas as coisas que eu já passei, não tinha condição de eu chegar aqui, né? Quantas armadilhas você, meu irmão, quantos labirintos você, minha irmã, passou ali na beirada, quantos abismos você esteve ali na beirada, e o inimigo tentando te empurrar de todas as maneiras, e você sentindo a fraqueza, o cansaço, dizia assim, eu não vou suportar, eu não vou aguentar. Parece que a gente fecha os olhos, e quando a gente abre os olhos novamente, a gente já está do outro lado do precipício. Não fomos nós que chegamos até aqui, foi Ele que nos trouxe até aqui. Foi Ele que nos trouxe até aqui, e Ele vai continuar, irmãos. A salvação está logo ali. Por isso eu trouxe hoje uma palavra em que Deus me fez meditar muito sobre ela esta semana. Deus me fez pensar muito sobre uma palavra esta semana, e eu gostaria, em nome do Senhor Jesus, de compartilhar com vocês nessa noite tão especial. É uma noite muito especial, a noite em que comparecemos em assembleia diante daquele que um dia foi sacrificado por nós, entregou a sua própria vida por nós, para nos dar vida. Então é uma noite especial, em que nós fomos escolhidos para estarmos nesta noite, aqui neste lugar, para participar desta comunhão maravilhosa. Então é preciso que tenhamos consciência do que vamos fazer. E eu quero conscientizar vocês também acerca de uma palavra que vai determinar a sua salvação. Esta palavra, ela não pode ser negligenciada, e eu preciso de que você esteja atento, se possível você até anotar. Eu creio que o Espírito Santo, pela bondade de Deus, irá gravar, impregnar esta palavra nas tábuas de coração, do coração, nas tábuas de carne de cada coração aqui nesta noite. É preciso que a mente esteja ligada no Senhor, para que o Espírito Santo possa trabalhar a sua mente, trabalhar o seu coração,
É preciso que você se desligue das demais coisas, porque esta palavra ela foi revelada para o teu coração nesta noite de hoje. E eu gostaria de compartilhar então com você. Abra a sua Bíblia Sagrada no livro de Salmos, e o Salmo de número 130. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Quero dizer para vocês, queridos irmãos, que esses cânticos, né? Esses 15 cânticos, desde aqui do Salmo de número 120 até o Salmo de número, esse que nós vamos ler agora, né? São 15 salmos, 15 cânticos, que os maiores conhecedores, eles têm como se fossem os salmos que os cativos cantavam quando vinham para as festas em Jerusalém, cânticos dos degraus. Eles vinham pelo caminho afora entoando esses cânticos, alegres, porque estavam indo para as festas comemorativas em Jerusalém, né? Claro que tem um outro segmento que tem um entendimento que seja pelos 15 graus do relógio de Acaz, quando da cura, aquele milagre extraordinário que o rei Ezequias alcançou, e que o relógio de Acaz, a prova seria o retorno do relógio de Acaz em 15 graus. Outros entendem que esses são os degraus, né? É como se fosse ali uma forma de degraus, esses cânticos. E eu quero aqui, irmãos, me ater a esse cântico de número 130, que diz assim: das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz, sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo, Senhor, a minha alma o aguarda, e espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Sim, mais do que aqueles que esperam pela manhã. Espera, Israel, no Senhor, porque no Senhor há misericórdia, e nele há abundante redenção, e ele remirá Israel de todas as suas iniquidades. Amém? Amém? Antes de vocês se assentarem, eu quero que vocês deixem marcado esse verso de número 3 e o verso de número 4, para que depois você possa dar prosseguimento no seu entendimento sobre esta palavra. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Por favor, assentem-se. Graças a Deus, bendito é o nome do Senhor. Grande é o Senhor nosso Deus, né, que nos deu esta oportunidade. Igreja amada, eu quero, antes de trazer o assunto principal, central desta mensagem de hoje, eu quero citar aqui alguns 2 ou 3 exemplos que ficou registrado na Bíblia, para a glória de Deus e, é claro, para a nossa edificação espiritual também. A Bíblia Sagrada, ela traz registrado, no capítulo 6, um ensinamento muito maravilhoso que o Senhor traz para nós. Porque
Ele, em uma certa ocasião, foi interrogado ou instado pelos seus discípulos, né? Porque os discípulos de João ensinava a eles como é que deveria fazer. E ele então, ele falou: Senhor, como é que nós devemos clamar? Vós, quando fores orar. Aí ele ensina a oração universal, que todos conhecem. Ele ensina a oração do Pai Nosso. Dentro desta oração, eu não vou discorrer sobre isso agora, mas dentro desta oração há um ensinamento tão profundo, mas tão profundo, que se você pegar a oração do Pai Nosso e analisar aquela situação e empregar na sua vida, você já vai se tornar um cristão de primeira qualidade. Ali está uma doutrina básica para alguém que quer servir ao Senhor, que quer fazer conforme Ele ensina, conforme Ele ordena, que queira ser aprovado pelo Senhor nosso Deus, dentro daquela oração. Então, seguindo esta oração, ele diz assim, porque quando ele chega na parte que ele fala: perdoai aqueles que vos prejudicam, aqueles que vos perseguem, aqueles que falharam contra você, aqueles que te agrediram, aqueles que te causaram dano. Então ele está falando para perdoar aqueles que de alguma forma têm alguma dívida com você, tem alguma raiz de amargura. Então ele ensina a perdoar, mas ele dá um alerta muito extraordinário também. E esse alerta ele deixou escrito, irmãos, no capítulo 6, do verso 14, o verso 14 e 15 do livro de Mateus. Aí ele mostra para nós o risco, o perigo. Qual é a palavra que eu quero trabalhar com vocês hoje? Perdão. O perdão, tá? O verso de número 4 dos Salmos que nós lemos, está escrito assim: mas contigo está o perdão. O perdão está com quem? O perdão está com quem? Com Deus. Mas contigo está o perdão. Por que o perdão está com Ele? A resposta está logo em seguida. Logo em seguida: para que sejas temido. O perdão está com o Senhor, para que todos os seres humanos saibam que o perdão não está com ele, nem com ela. E eu falo isso como testemunha própria, como aquele que viveu essa experiência com Deus. Nós, os seres humanos, infelizmente, não nascemos dotados com essa qualidade, o dom do perdão. Infelizmente, nós não conseguimos também construir ou adquirir esse dom para dizer: eu tenho o dom do perdão. Nós não conseguimos. Sabe por quê? Porque o perdão está com Ele. E aí a sentença é: porque se não perdoardes aos homens as suas ofensas, as suas falhas, se vocês não perdoarem uns aos outros, Mateus capítulo 6, versos 14 e 15, porque se vocês não perdoarem aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai que está no céu não vos perdoará as vossas ofensas. Preste atenção nisso, irmãos. Se você não consegue perdoar o seu irmão, a sua irmã, seu pai, sua mãe, seu colega de trabalho, seu colega de escola, seu cunhado, sua cunhada, sua sogra, seu sogro, se você não consegue perdoar, saiba disso. É por isso que é o risco, irmãos, da gente perder a salvação, por causa de uma coisa que a gente não está tendo entendimento, mas Deus está trazendo para nós o entendimento.
Porque a gente fala que perdoou, mas no fundo, irmãos, nós, a maioria das vezes, somos hipócritas. Falamos que perdoamos, mas quando lembramos, nós sofremos. Isso não é perdão. Isso não é perdão. Quando perdoa, dos seus pecados não mais lembrarei. Não pensa você que Deus se lembra do seu pecado, do meu pecado, outrora lá, e vai ficar triste, vai ficar invocado comigo. Não. Lugar do esquecimento. Acabou, perdoou, está perdoado. Mas nós não conseguimos fazer isso. Sabe por quê? Porque contigo está o perdão, para que nós tenhamos temor do Senhor. Porque sabendo que eu não consigo produzir o perdão em mim mesmo, e se eu não perdoar, eu não vou entrar no céu, eu preciso apelar para quem? Para quem tem o perdão, para quem está com o perdão está com Ele, não está em nós, não está conosco. Nós temos a ira, maledicência, nós temos a nossa natureza é caída, a natureza humana é caída. Nós precisamos entender isso, irmãos. Nós precisamos ter clareza sobre isso. Então ele diz assim: porque se vocês não perdoarem aos vossos inimigos, aqueles que vos maltrataram, se vocês não perdoarem também, o vosso Pai que está no céu não perdoará vocês. E sem perdão não tem jeito de entrar no céu. Quantos concordam comigo? Diga amém. Amém. Você está concordando com a palavra de Deus. Então veja bem, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. No mesmo livro de Mateus, no capítulo 18, nós vemos ali, a partir do verso 23, uma passagem muito interessante. No capítulo 18, diz a Bíblia Sagrada que um certo credor fez conta, começou a cobrar as contas daqueles que com ele estava endividado. E ele chamou um que lhe devia 1.000 talentos. 1.000 talentos. Louvado seja, não, 1.000 nada, 10.000 talentos. Eu não fiz a soma aqui e tudo, mas ele devia 10.000 talentos. Ele não tinha como pagar. Era uma fortuna, era muito dinheiro. E ele, coitado sofredor, não tinha com o que pagar. E ele implorou ao seu Senhor, dizendo: Senhor, eu não tenho condição de pagar o Senhor, mas também eu não quero causar prejuízo ao Senhor. O Senhor me dá um tempo. O Senhor me dá um tempo, que assim que as coisas melhorarem, eu vou pagar tudo para o Senhor, mas eu não tenho condição agora, estou totalmente despreparado, não tenho condição, e a dívida era alta. Tenha misericórdia de mim, eu não tenho como. E ele disse: não, tudo bem, vamos fazer o seguinte, já que você não tem como me pagar, eu vou te perdoar essa dívida. O Senhor vai me perdoar? Vou te perdoar esta dívida. Ele ficou muito alegre. O Senhor vai perdoar? Não vai precisar eu pagar mais? Não, eu vou te perdoar. Você não tem condição. Então eu vou te perdoar, porque ele poderia mandar ele lançar na cadeia, preso, até ele pagar o último centavo. Era assim a lei, entendeu? Chegou a época de acertar as contas, tinha que pagar. Então ele perdoou aquela dívida. E ele saiu dali muito alegre. Saiu muito satisfeito, alegre, saltando. Pelo caminho ele encontrou alguém que lhe devia sem dinheiro. Ele devia 10.000. E encontrou alguém que lhe devia 100 dinheiros. Vamos colocar como os dias de hoje, 100 reais. E ele, opa, ali vem um que está me devendo. Aqui ó, é hoje, vamos acertar nossas contas. Ô meu amigo, as coisas estão tão difíceis, pai, misericórdia, você não sabe das coisas. Lá em casa está uma situação muito difícil. Eu te imploro, me dá mais um tempo, me dá uma oportunidade, eu vou te pagar até o último centavo, por favor, me dá não, mas a data era tal dia, você não me pagou, eu não posso esperar mais. E ele encrespou com ele ali e tal. Não, mas eu não tenho de não. Então eu vou te levar você preso. E levou ele preso, irmãos. Levou o camarada preso. O Senhor ficou sabendo que perdoou uma dívida muito alta, ficou sabendo disto,
e mandou chamar ele lá, ó, vem cá. Ele chegou, pois não, Senhor. Escuta, eu não te perdoei aquela dívida monstruosa que você tinha comigo? Você tinha uma dívida alta comigo, eu não te perdoei. Sim, Senhor. Você não deveria ter feito o mesmo com fulano de tal que você encontrou no meio do caminho, que eu já fiquei sabendo, que as notícias correm rápida. Ou seja, os olhos do Senhor estão em toda parte, contemplando os maus e os bons. Então nós estamos falando aqui de coisas espirituais, irmãos, não é? Então, você não deveria fazer o mesmo? Não deveria perdoá-lo porque você foi perdoado? Ah, Senhor, chamou lá os pessoal, lança ele na cadeia, e ele só vai sair depois que ele me pagar o último centavo. O Senhor propõe então esta parábola, lá no livro de Mateus, no capítulo 18, ele propõe esta parábola, e no final ele diz assim: assim também fará o Senhor vosso Deus, se você não perdoar o seu próximo. Louvado seja o nome do Senhor. Vou dar só mais um exemplo, que esse negócio de perdão é coisa séria, irmãos. Por isso hoje eu achei por bem, na reunião dos membros da igreja, né, aproveitar a presença ilustre desse casal, né, e trazer essa mensagem tão conhecida, que é praticamente ali, dentro da oração do Pai Nosso, né? Porque a gente ora assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Será que nós estamos perdoando mesmo? Então, do jeito que estamos pedindo a Deus para nos perdoar, é a maneira que estamos perdoando, né? Tem muitas das vezes que a gente fala assim: eu perdoo, mas não quero assunto. Já pensou se Deus me perdoasse e falar: eu perdoo você, não quero assunto com você? Já imaginou? Você já imaginou isso, irmãos? Eu até te perdoo, mas não quero te ver nem pintado de ouro mais. Já pensou se Deus faz assim com a gente? Que maré que nós estamos, hein? Misericórdia. Mas tudo bem, Deus é misericordioso, mas nos ensina, Ele nos ensina. A palavra do Senhor nos afirma ainda, irmãos, em Marcos, no capítulo 2, do verso 1 até o verso 12, uma passagem também muito interessante. O Senhor estava voltando de uma missão árdua, e Ele entra em casa em Cafarnaum. Ele entra em uma casa, em um determinado lugar, e ali souberam que ele estava em casa, ele já estava de regresso. Aí começou a multidão a aglomerar, de maneira que a porta de entrada ficou assim, nem na janela nem porta dava para chegar mais ninguém, de tanta gente que juntou, sabendo que Jesus estava ali falando do reino. Vieram algumas pessoas de um outro povoado, trazendo um paralítico em cima de uma maca, em cima de uma cama. Não encontrando lugar para entrar na casa, eles descobriram o telhado, tiveram todo o trabalho, descobriram o telhado. Certamente pegou a escada emprestada com alguém, tem que ser 2 escadas, né? Porque puxa uma cama lá para cima, levaram lá para cima, amarraram as coisas e fizeram a cama descer na frente, assim, onde estava Jesus, falando para a multidão. E aquele paralítico desceu naquela cama, naquela maca. O Senhor olhou e falou, e admirou tamanha fé na atitude daqueles amigos. E ele olhou para aquele homem todo entrevado naquela cama e disse assim: filho, perdoados estão os teus pecados. Levanta, toma a tua cama e vai embora para casa andando. Diz a Bíblia Sagrada que naquele mesmo momento os religiosos de plantão começaram um burburinho e dizendo: como esse diz blasfêmia assim? Ele está blasfemando, porque quem pode perdoar pecados senão somente Deus? E eles, sabendo dos maus pensamentos que pululavam na mente daqueles religiosos, ele então diz: ei! Porque ele discerne até pensamento, irmão. Ei! Qual que vocês acham que é mais fácil dizer a este paralítico? Levanta e anda, ou perdoados estão os teus pecados? Para que todos vós saibais que o Filho de Deus tem poder para perdoar, tem poder aqui na terra para perdoar pecado, eu digo a este homem: levanta, levanta,
toma a tua cama e vai para a tua casa. No mesmo instante, o paralítico se levantou. Todos ficaram admirados e falaram assim: nunca vimos tal acontecimento, nunca presenciei algo assim. Agora eu te pergunto, o que é que segurava aquele paralítico naquela maca? O que é que estava prendendo aquele paralítico? Qual que foi, o que foi que aconteceu? Jesus, o que foi? Expulsou algum demônio? Igual aquela mulher que andava corcunda, o demônio estava segurando ela naquela escravidão. Mas daquele rapaz, aquele paralítico, o que estava prendendo ele? O que estava segurando ele? Bastava o quê? Perdão. Não foi oração, não foi unção, não foi nada. Não foi tomar remédio, não foi fazer fisioterapia. Simplesmente: perdoados estão os teus pecados. O perdão ele traz a cura. O perdão ele impulsiona. O perdão ele sara. O perdão ele fortalece. O perdão ele alegra tanto quem perdoa como é quem é perdoado também. Então, meus queridos e amados irmãos, o que eu quero dizer com isso? Em nome do Senhor Jesus, é que a consciência que o Espírito Santo, quando me revelou esta palavra, que durante muitos anos para mim ela estava oculta, mas quando eu mais necessitava, quando eu mais precisava, o Senhor me revelou esta palavra, porque eu não conseguia perdoar. Eu procurei durante 12 anos perdoar 2 pessoas, mas eu não conseguia. Eu orava, eu jejuava, por aquela situação, mas eu não entendia por que eu não conseguia perdoar. E aí eu orava, jejuava, e aquelas pessoas vieram até mim umas 3 ou 4 vezes, me pedindo perdão, porque sentiram que realmente erraram contra mim, falharam, quase que me derrubaram na fé, me perseguiram sem causa, me caluniaram, me injuriaram, mas me deixaram assim, numa situação difícil. Eu confesso para vocês que desejei a morte dos 2, tão terrível eu estava, amargo, crente, irmãos, pregador da palavra, guardando uma ira tão terrível. E eles vieram 3 ou 4 vezes me pedir perdão, e naquele momento eu chorava. Não, estão perdoados sim, eu perdoo em nome de Jesus, misericórdia. Orávamos de mãos dadas juntos ali, irmãos, e eu confessando que havia perdoado, e o meu desejo era perdoar mesmo, queria acabar com aquilo, misericórdia. Aquilo estava me trazendo angústia, eu perdi o sono, eu perdi o apetite quando eu lembrava, doía demais da conta, e só pensamentos ruins na minha mente, era coisa horrorosa. E eu tentava me mostrar uma pessoa alegre, feliz, mas eu não era alegre nem feliz, porque aquele que não perdoa verdadeiramente, ele não consegue se alegrar, ele faz de conta que está alegre, ele faz de conta que é feliz, mas não é. A tristeza encontra lugar no seu coração, enquanto o perdão não for liberado verdadeiramente. E eu tentava, e eu falava que está perdoado, tentava até sair junto com as pessoas, abraçava, conversava, mas quando eu lembrava, não tinha jeito, a dor vinha, a ira, as lágrimas vinham. Nosso Deus, mas era terrível, irmãos. Um dia eu entrei para dentro da igreja. A gente sempre tem costume de fazer umas coisas meio diferentes, meio esquisitas, e eu fiz um propósito de passar o dia inteiro na igreja em consagração. Peguei um tapete e 6 horas da manhã abri a igreja e entrei para dentro ali, coloquei minha vida em consagração e fui orar. Mas não tinha nada a ver com essa causa do perdão. Eu fui orar, certamente ia fazer algum trabalho, então eu fui consagrar a minha vida. A gente sempre faz isso. Fui consagrar a minha vida, e ali eu fiquei o dia inteiro em consagração e jejum, orando,
pedindo a Deus misericórdia, lendo a Bíblia, e dobrava o joelho, orava mais um pouco e tal, e fui orando em favor das pessoas, fui orando em favor dos trabalhos da igreja, fui orando em favor do país, enfim, orando em favor da minha família, e fui orando. Quando faltavam uma meia hora para mim encerrar o meu jejum, eu assentei assim uma partezinha do púlpito que tinha, né? Uma igreja, eu assentei ali no tipo um degrau e peguei a Bíblia, e quando eu abri a Bíblia, eu li aqui o Salmo de número 130. E aquilo identificou-se com a minha situação, e eu voltei a ler, e eu tornei a ler. Quando faltava 15 minutos para me entregar o meu jejum e ir para casa, eu dobrei o joelho, irmãos. Eu dobrei o joelho naquele tapete, mas eu chorei, eu derramei lágrima que eu acho que eu nunca chorei desse tanto. Eu sozinho e Deus lá na igreja. Eu estou contando isso como testemunho, eu creio que já contei umas 2 ou 3 vezes só. E aí eu falei com Deus com muita clareza. Eu falei: Senhor, eu sirvo ao Senhor há 19 anos, vai fazer 20 anos que eu sirvo ao Senhor. Quer dizer que isso já tem o quê? Isso já tem um bocado de tempo, né, irmão? Vai fazer 43 anos que eu sirvo ao Senhor, e eu tinha 20 anos, então já tem 23, 22 anos que isso aconteceu. E eu ali de joelho dobrado e chorando, e quando Deus me deu força para mim falar alguma coisa, eu disse: Senhor, eu sirvo ao Senhor há quase 20 anos, e eu estou indo para o inferno. Eu não quero sair da tua presença, eu não encontro lugar no mundo, o mundo não me cabe mais, mas eu estou indo para o inferno, eu estou perdendo a minha salvação. Eu não sei o que eu faço, Senhor, eu estou desesperado, porque eu tenho consciência de que eu não consigo perdoar do jeito que é necessário perdoar. Eu não consigo. Então, Senhor, se o Senhor não fizer alguma coisa, eu vou perder a minha salvação. Mas uma coisa eu falo: eu não saio da presença do Senhor. Eu vou continuar servindo ao Senhor, vou continuar na igreja, vou continuar pregando, mas eu estou confessando a minha fraqueza ao Senhor. Eu não consigo. Já tentei de várias formas, várias vezes, já fiz consagração para isso, mas eu não consigo. Mas eu vi escrito aqui que contigo está o perdão, Senhor. Se isso é verdade, faz alguma coisa, tem misericórdia. Irmãos, eu não sei como é que foi. Eu confesso para vocês que o processo, eu não sei, porque eu fui só até aí. Depois disso, irmãos, é só Deus que pode explicar uma coisa dessa. Quando eu me lembrei, isso passou muito tempo, quando eu me lembrei desses fatos, nós já estávamos numa comunhão, eu com essas pessoas, já estava numa comunhão tão boa, mas tão assim, tão amistosa, que eu nunca mais senti nada. Quando eu lembro hoje, irmão, do que aconteceu, eu sei que foi Deus que permitiu tudo aquilo acontecer, porque Ele tinha um ministério na minha vida, e se não fosse assim, eu não sairia de onde eu estava. Há 20 anos talvez eu estaria lá até hoje, sem produzir o que nós já conseguimos produzir para a honra e glória do reino do Senhor nosso Deus. Então, irmãos, a gente precisa entender certas nuances que acontecem na vida da gente. A gente precisa estar ligado. Se você não consegue perdoar, talvez você tenha no seu cantinho do coração uma raiz de amargura. Está lá no cantinho, você acha que já perdoou, mas quando você lembra, você sofre. Você fica irado, você fica triste. Eu estou falando isso como testemunho, irmão. Isso não é feio, não. Porque graças a Deus, Deus me libertou, está me usando como testemunho para te chamar a atenção. Porque eu tenho certeza que tem pessoas aqui que enfrentam esse mal terrível. Isso é pior do que... misericórdia, irmão, é terrível. Porque quando você lembra, pode ter passado o tempo que for, quando você lembra, acabou sua alegria, acabou sua paz, acabou sua vontade de fazer levar os seus projetos adiante, acaba tudo. Você parece que fica desnorteado.
aquilo tira você do sério. Conselho que eu te dou, meu querido irmão, minha irmã, hoje Deus está te revelando esta palavra. O perdão, ele nunca vai estar com você. Você pode esforçar do jeito que for, mas eu sou aplicado na oração, eu sou aplicado no jejum. O perdão está com Ele, para que você tenha temor dEle, para que você tema e fala, não, se eu não perdoar, eu estou frito, porque eu não vou para o céu, mas eu não consigo perdoar. E você descobre que não consegue, porque todas as vezes que você lembra, você sofre, então você não consegue. Quando você ouve falar no nome essa pessoa nem toca no nome, é sinal que tem alguma coisa, não é, pastor? Sinal que ainda tem algum restinho de coisa ali. Agora, o dia que você reconhecer isso e falar, Senhor, já tentei, reconheço que sou fraco, reconheço que sou falho, e eu não consegui, porque meu coração ainda tem algumas raízes de amargura com aquele problema que aconteceu, ainda resta algumas arestas que precisam ser aparadas, mas eu não tenho condição, não tenho força, e eu não quero perder a minha salvação. Senhor, me ajuda de alguma forma, faz alguma coisa. Sabe o que Ele vai fazer? Ele vai fazer nascer dentro de você. Ele, quando você pedir com sinceridade, reconhecendo que você não consegue, você já tentou de todo jeito, e você chegou à conclusão que não consegue, então agora é hora de você se humilhar e falar, Senhor, eu tentei, não consigo e não consigo, mas com o Senhor, contigo está o perdão. Faz alguma coisa, eu não quero ir para o inferno, eu não quero perder minha salvação, e eu sirvo ao Senhor direitinho, eu obedeço a tua palavra direitinho, eu me conduzo segundo a luz do teu Espírito Santo, está tudo certinho na minha vida, mas esta área eu não consegui. E muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome nós fizemos maravilhas, em teu nome nós falamos em outras línguas, em teu nome nós expulsamos demônios. E eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Por quê? Faltou o perdão. Faltou o perdão. O perdão apaga todos os pecados, e os pecados nos impedem de chegarmos a Deus. Então libera, pelo amor de Deus, o perdão. Pastor, como é que eu faço? A gente fala, libera o perdão, libera, mas não é fácil, irmãos, você liberar. Você libera, mas ele não acontece a mudança interior que você precisa. Você precisa pedir a Deus, se humilhar na presença do Senhor Deus. Eu confesso para os irmãos que nos 15 minutos finais para me entregar minha consagração, quando eu terminei, o tapete estava molhado, meu peito assim tudo molhado de lágrimas, meus olhos vermelhos, inchados de tanto chorar. Mas eu saí dali, irmãos, eu saí parecendo que eu estava voando, eu saí leve de dentro da igreja, uma alegria invadiu o meu coração, eu não sabia porquê, eu pensava que era porque eu tinha passado o dia inteiro ali em consagração, e que no outro dia teríamos um culto abençoado. Realmente, o culto foi muito abençoado, né? Mas não tinha nada a ver com isso. O negócio é que Deus estava já produzindo perdão dentro de mim, e hoje, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, eu posso dizer, completamente limpo. Meu coração está completamente limpo, foi lavado pelo cuidado de Deus, tá? E quando eu leio, né, que é tipo uma oração, o Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito pronto, reto. Eu sinto que Deus mudou o meu coração, irmãos. Eu sinto que Deus limpou o meu coração de uma maneira extraordinária. Eu quero que isso aconteça com você, meu irmão, em nome de Jesus Cristo. Eu quero que isso aconteça com você, minha irmã. Mas é você, isso é um particular seu com Deus. Eu posso até te ajudar em oração, porque eu alcancei esse milagre, mas isso é um particular seu, é você mesmo que tem que tirar um tempo e conversar com Deus com muita sinceridade. Senhor, eu preciso disso, isso me faz sofrer ainda, isso me faz sentir dor, isso me faz sentir um desconforto ainda, Senhor. Eu não quero isso na minha vida, mas eu não consigo me desvencilhar disso. Posso ouvir um amém? Amém. Posso ouvir um amém? Amém. Alguém acha que essa mensagem foi enviada para o seu coração essa noite? Tem alguém aqui que tem coragem de confessar? Tem alguém que tem coragem de confessar? Só de você falar, pastor, eu preciso disso aí,
Deus já está de olho em você. Opa, tem alguém que precisa disso, irmão? Tem alguém que precisa disso? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Você não fica acanhada, irmã. Não fica acanhado, irmão. Isso é coisa do ser humano mesmo. Não adianta ninguém falar que é forte. Se você falar que você é mentiroso, está tentando enganar você mesmo. Se for uma coisinha de nada, você até consegue perdoar, mas dependendo do grau da falha, você não tem condição. Se é aquela coisinha que pisou no dedinho, está tudo bem, mas se cortar um pedaço da sua orelha igual o Malco, aí você não vai perdoando fácil assim não. O negócio é mais complicado, né? Quando é um empurrãozinho, um esbarrão daqui e dali, beleza, não, está perdoado, nem vou lembrar disso. Mas quando é um negócio que fere por dentro, que machuca, que sangra, que te faz sofrer, coloca outras pessoas para sofrer, você se sente rebaixado, humilhado, humilhada, é muito difícil, irmãos, o perdão. É quase que impossível para o ser humano sem a ajuda de Deus, porque o perdão está com Ele. Essas coisinhas simples que você fala que perdoa, isso não é perdoa não. Isso não é negócio de perdão não. Esses perdãozinhos, isso não é nada, é excuse me. Desculpa, dou um esbarrão. Não precisa pedir perdão não? Perdão? Eu esbarro no Gilney, vou passar ali esbarro, eu vou pedir perdão? Não, eu vou pedir desculpa. Me desculpa, misericórdia, eu estou atabalhoado aqui, passando de qualquer maneira, eu te esbarrei, me desculpa. Agora, perdão é uma coisa mais profunda, perdão é uma coisa mais séria. Amém, irmãos? Eu vou fazer uma oração aqui nesse momento. Você não precisa fazer nada de pedir perdão aqui hoje, nada. Você vai buscar de Deus entendimento sobre esta palavra que Ele me deu. Você vai buscar de Deus, assim como Ele revelou a mim, Ele vai revelar ao seu coração também. Do jeito que Ele falou comigo, Ele tem um prazer de falar com você. Ele não quer você nessa situação. E é você que precisa reconhecer isso e falar: Senhor, contigo está o perdão para que sejas temido. Eu vou ler de novo esses versos aqui, esses dois somente, só os dois versos. Eu vou ler 3, né? Deixa eu ver aqui. Não, é só 2 mesmo, o 3 e o 4, aqui ó. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Se o Senhor levar em consideração as nossas iniquidades, meu Deus, quem vai resistir? Quem vai parar em pé, irmãos? Quem consegue parar de pé diante da santidade do Senhor? Ninguém consegue. Mas aí, logo vem: mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Se o perdão está com o Senhor, ó Deus, enche o meu coração desse perdão, produza isso aqui dentro de mim, faz produzir, nascer dentro de mim o perdão, faz brotar dentro de mim o perdão, faz alguma coisa, Senhor, que aí eu vou perdoar e nem vou lembrar mais. Quando eu lembrar, eu vou falar: ó, engraçado, esqueci aquilo, deixei aquilo para lá, encontrei com aquela pessoa, nos abraçamos, tomamos um copo de água gelada junto, não teve problema nenhum. E antes, se eu passasse perto, eu tinha que passar do outro lado da avenida, tinha que ter até canteiro no meio. Não pode passar nem na mesma pista não. Um na pista de lá, um na pista de vai e outro vem. Então tem algumas coisas que são assim. Mas que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Isso é um alerta para a igreja. A igreja está muito próxima de ser arrebatada. Então nós precisamos estar atentos a cada detalhe, irmãos. Nós precisamos estar preparados. Nós não temos que estar nos preparando, nós temos que já estar preparados. Então que essas minúcias, que esses pequenos detalhes não passem desapercebidos por nós. Se eu não perdoar, e se você não estiver conseguindo perdoar, lembre-se disso. Se você não tá, já tentou de todas as formas, mas toda vez que você lembra, você sofre. Toda vez que você lembra aquilo, misericórdia, e realmente você não quer nem encontrar com a pessoa, não quer nem ver, peça a Deus: Deus, é contigo agora, isso é impossível para mim, estou derrotado, eu estou vencido, eu fui vencido pela minha fraqueza, pela minha carne, mas eu não quero, eu não abro mão do Senhor, eu vou continuar servindo ao Senhor, mesmo sabendo que eu estou perdendo a minha salvação. Se o Senhor não produzir esse perdão dentro de mim, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Ore assim, irmãos, ore assim, você vai ver como Deus te ama,
como Deus te ama, como Ele é um Pai amoroso, e se o perdão está com Ele, Ele vai negar, Ele não vai te negar. Amém? Curve a sua cabeça num gesto de fé, fecha os teus olhos. Nosso Deus e nosso Pai que habita nas alturas celestiais, como diz o teu servo, Senhor, em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Ó Deus, o Senhor é puro, o Senhor é santo, e importa, Senhor, que aqueles que se aproximam de Ti, Senhor da glória, também busque, Senhor, se purificar das maldades deste mundo. Busque a santificação sem a qual ninguém verá a face do Senhor. Ó Deus, mas nós somos tão limitados, Senhor, nós somos tão fraquinhos, meu Salvador, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam, meu Deus. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam as sentinelas. São palavras sinceras, meu Deus. Se o Senhor não nos acudir, se o Senhor não nos socorrer, se o Senhor não nos ajudar, meu Deus, nós não conseguiremos vencer, nós não conseguiremos permanecer de pé. As lutas são muitas, Senhor, as lutas são muitas, as dificuldades são muitas, meu Deus, os compromissos são pesados demais para nós, meu Pai. Nós precisamos da Tua ajuda, a caminhada é longa, Senhor, o caminho é estreito e pedregoso, ainda encontramos, Senhor, no nosso caminho, pessoas para nos lançar pedras, para nos atacar. É tão difícil a jornada, é tão difícil, Senhor da glória, mas nós acreditamos que o dia que levantamos as mãos, abrindo nosso coração e abrindo mão de tudo que nos rodeava, Senhor, para servir ao Senhor, vai entrar por esse caminho estreito, meu Deus. Eu creio que desde este dia o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos conduzido, o Senhor tem nos dado livramento da morte, o Senhor tem nos preservado para o grande e glorioso dia da salvação. Oh Deus, mas existem problemas que são tão difíceis, oh Deus, existem momentos na vida da gente que são tão complicados, Senhor da glória, coisas que acontecem que estão fora do nosso controle, e aquilo fica guardado dentro de nós como uma raiz de mágoa, uma raiz de amargura, uma raiz de ódio, de ira. Isso nos prejudica, Senhor, isso nos prejudica. Eu mesmo passei por esse caminho, e eu oro agora, Senhor da glória, em favor desse irmão e desta irmã que está enfrentando aquilo que eu enfrentei há uns tempos atrás. Foi tão difícil, meu Deus, foi tão difícil, mas o Senhor sempre esteve ali presente, o Senhor sempre esteve me consolando, me conduzindo. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, a este irmão e a esta irmã que está reconhecendo, Senhor da glória, esta raiz de amargura que ainda resta no coração, esta pontinha de ira, de ódio, Senhor da glória, de desejo de vingança, meu Deus, tenha misericórdia. São coisas da natureza humana. Este irmão e esta irmã não quer continuar alimentando isto, Senhor, não quer continuar nesta situação. É muito sofrimento, meu Deus, é muito sofrimento, meu Senhor amado. Meu Pai, o Senhor pode fazer isto, o Senhor pode produzir esse perdão em cada coração, o Senhor pode mudar, Senhor, este coração endurecido, esse coração que se tornou um coração de pedra, meu Deus, que não consegue perdoar, tenta, mas não consegue. O Senhor pode mudar esta situação, o Senhor pode quebrantar esse coração. Oh meu Deus, tenha misericórdia. Nós estamos, Senhor, é para te servir, nós estamos buscando ao Senhor para morar no céu, meu Deus. Tenha misericórdia de cada um de nós, produza dentro de cada irmão, de cada irmã, Senhor, o
perdão genuíno, o perdão verdadeiro, meu Pai. Tenha misericórdia e que passe, meu Deus, passe esta tormenta, que passe essa tempestade de dores, que passe, Senhor, estes momentos de angústia e chegue o momento da bonança, da paz, da alegria nestes corações. Em nome de Jesus Cristo nós oramos e em nome de Jesus Cristo nós te agradecemos. Aleluias. Aleluia. Se este meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, aí então ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados. Ouvirei do céu, olha o que ele está dizendo: eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glórias a Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, né, irmãos? Deus tenha misericórdia de nós. Muito bem, agora vamos lá para a celebração da Santa Ceia. Eu quero chamar os obreiros, pastores, por favor, a igreja se ponha de pé. Chega para cá, meus irmãos, me ajuda nesta oração. Chega para cá, irmãos obreiros, as obreiras, vem para cá, nós vamos orar. A igreja estende as mãos, daqui a pouco iremos servir a todos. Eu gostaria de mais uma vez lembrar aos irmãos, eu sei que tem irmãos aqui, irmãs que ainda não desceram as águas do batismo, né? E a gente tem por fé que as águas do batismo, né, o ato do batismo, é como se fosse a velha natureza, né? A velha natureza sendo sepultada nas águas do batismo e a nova criatura nascendo ali ao submergir das águas. Ali é um sepultamento e um novo nascimento em Cristo Jesus através da palavra de Deus. Então aqueles que ainda não desceram as águas do batismo, ainda não participam da Santa Ceia propriamente dita, né? Não participam ainda, mas assim que vocês se batizarem, né, em nome de Jesus, estaremos aqui com o maior prazer. Eu falo isso porque tem muitas pessoas que ainda não são batizadas, né? Mas vêm sempre participar conosco do culto, e isso é interessante demais, porque já vão aprendendo e vai alimentando no coração também o desejo de estar participando completamente do culto, amém? Louvado seja Deus. Nós vamos orar, pedir ao Senhor Deus que venha transformar, que venha trazer o seu poder sobre esses cálices aqui com vinho, sobre o pão, né? E nós vamos pedir ao Senhor que nos abençoe através deste alimento. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós apresentamos esta mesa que agora se transforma no altar do Senhor, aonde o corpo e o sangue de Cristo estão sendo apresentados agora, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço por misericórdia, eu te peço por compaixão. Peço ao Senhor que estenda as tuas mãos, Senhor, e faça com que o poder do Senhor seja derramado de tal forma que estes elementos recebam o impacto, Senhor, da glória, a essência do teu poder. E cada um de nós, quando participarmos, quando comermos deste pão e bebermos desse cálice, possamos nos sentir impactados, Senhor. Que aconteça milagre de cura, que aconteça milagre, Senhor, de purificação, que aconteça, Senhor, milagre de fortalecimento através desse alimento. Em nome de Jesus Cristo eu oro, Senhor, e em nome de Jesus Cristo eu agradeço ao Senhor por me fazer participante da multiforme graça do Senhor, ó Deus. Amém e graças a Deus. Muito bem, amada igreja, os irmãos irão servir. Aí vocês esperam uns pelos outros, né? Eu gosto sempre de falar isso, porque os irmãos que servem, eles são os últimos a serem servidos. Então nós vamos ser servidos antes, mas nós vamos aguardar, esperar que eles se sirvam também e sejam servidos, para que todos nós juntos possamos participar, tá bom? Em nome de Jesus. Daqui a pouco, vocês já podem distribuir, e esperemos uns pelos outros. Eu vou descer, vou dar continuidade aí de baixo, né? Aleluia.